Pensei aqui numa ideia para conto, ao mesmo tempo pode ser uma ideia para um curta-metragem. Então eu estou aqui esperando o meu amigo André Talamonte e ele não veio até agora. Já são, eu não enxergo bem, né? São 4:15 para 5. Eu estou desde as 2 horas. Mas esse não é problema nenhum. Assim como o Ismael também é meu amigo, um grande amigo, às vezes fala, eu vou amanhã na sua casa, tal hora. Eu espero, e não vem. E fica por isso mesmo. Eu não fico bravo nem nada. Então, o que acontece? O mais interessante para mim, para esse roteiro de cinema, ou um conto, é, é o que a espera. Eu preparei toda uma pauta, essa coisa meio de professor, eu preparei toda uma pauta de conversa. Ele vai vir aqui, a minha doce ilusão, né? Ele vai vir aqui para ver o Hanfuk. Então eu peguei, vamos colocar o Hanfuk lá. Eu modifiquei as pernas do Hanfuk. Então ele acaba não encaixando mais muito em cima. Eu tentei equilibrar ele, ele caía. Para ver ao vivo o Hanfuk, né? E as ideias de roteiro. O André Talamonte é o diretor do filme O Homem de Água e é o atual, assim, o parceiro mais forte. Eu, há muito tempo, tinha uma parceria com o Paulo Furtado, né? Com o Domingos Meira também, meio através do Paulão, né? O Paulo que dirigia os filmes. Aí eu parei completamente, né? Ele foi para São Paulo, tudo. Aí eu comecei a escrever roteiro. Então é o seguinte, o que eu quero, que eu fico pensando, é que a espera é muito legal. Então, como o Talamonte vai fazer um próximo curta-metragem, que é escrito pelo Johnny Faustino e pelo Elias Pintanel, e vai adaptar uma peça de teatro chamada O Cabo Polônia. Então, o que acontece? Eu fiquei pensando de a gente estudar um pouco. Entrou na Netflix Pedro Páramo. Eu não li ainda Pedro Páramo, né? Eu não li Pedro Páramo. Então eu coloquei aqui na sala de casa, né? Ali está a porta. Eu coloquei aqui na sala de casa, na TV, eu tinha colocado o trailer do Pedro Páramo. Aí comecei a pensar, Gabriel Garcia Marques, Pedro Páramo é do Juan Rulfo, que é mexicano. Garcia Marques é colombiano. Também entrou na Netflix o 100 Anos de Solidão. O Jorge Luiz Borges, que é argentino. Eu acabei de ver um outro autor que é uruguaio, o Horácio Quiroga. Aí tem um outro cara que é o... Esqueci o nome. Então eu ando lendo contos, vendo e pensando essa literatura. O Gabriel Garcia Marques, ele adorava o Pedro Páramo. Diz que o estilo dele que ele acabou adotando vem do Pedro Páramo. Eu não li ainda, não achei ainda Pedro Páramo. Aí apareceu na Netflix. Então o que acontece? Eu coloquei ali, lembrei, no Roda Viva, o Guilhermo Arriaga, que é aquele roteirista bacana, que entrou também na Netflix. Agora o Babel. Aí eu queria mostrar para o André a conversa, e aí que tá o conto, o roteiro de cinema. Pode ser um roteiro de cinema muito legal. É o escape. A gente tá sempre em situações que não era que a gente queria estar. E nessa desperta
os escapismos, as criatividades, a gente cria alguma coisa nova, né? Então, o que que acontece? Autores latino-americanos. Então, a peça Cabo Polônio, que os meninos escreveram e o Talamonte já adaptou para roteiro de cinema, é uma reescrita total. É uma escrita do André Talamonte mesmo, a partir do livro escrito para teatro, para ser encenado, né? A peça de teatro, né? Então é uma adaptação do André Talamonte. E daí eu ficava pensando, eu li, gostei bastante da adaptação, como que o conteúdo que está no texto teatral vai pingando e descendo aos poucos, com a linguagem de cinema. Aí eu lembrei, em 2007, tá lá na TV, lá o Guilherme Arriaga veio para a Flip, que é a Festa Literária de Paraty. Então, aqui é uma entrevista. El silencio del desierto, la luz del desierto, los grandes espacios del desierto. No hay moscos. Ai, que interessante. Y eso me dice mucho. Yo desde niño he cazado. Ele está falando sobre o deserto. É muito legal, porque várias coisas que a gente tem de adaptação, ele é um autor mexicano. Então, se a gente vê assim, das Américas, né? No caso, América Latina, ali é América do Norte, América Central, do Norte. Vou pensar, nossos irmãos, né? A produção. Então eu ia falar pro André Talamonte, eu bolei toda uma pauta de conversa. Eu estou gravando o vídeo por dois motivos. Uma ideia de roteiro que me veio, de uma espera. Então a pessoa está esperando, por exemplo, uma garota. Então ele imagina como que ela vai entrar, como que ela vai chegar, e daí ele prepara alguma coisa, ele vai receber, eu passei um café, né? Passei um café. Toma-se a garrafa inteira de café, como é que é isso? E fica simulando a conversa, preparando. Então eu fiquei com essa coisa de mostrar o Hanfuck, mas ao mesmo tempo pensar nessa entrevista que ele precisa conhecer o Guilherme Arriaga, que é um puta de um escritor, roteirista, que está no lugar só de roteiro, ele não está no cineasta. Aí é muito legal. Várias questões que a gente fica se perguntando sobre escrever um roteiro de cinema, se ele faz o argumento e depois, né, ele escreve as cenas. Aqui ele fala que não faz o argumento, ele escreve como se fosse um livro, na ordem, na sequência. Ele tem a ideia da coisa, mas ele precisa fazer o ponto de giro nascer de dentro da história. Então não é assim, põe a sequência no argumento, ele coloca isso. E ele não pega encomendas de fazer adaptações de livro, coisas assim. Ele é um autor, ele escreve como se fosse um livro mesmo. Então sempre o universo dele, a escrita dele, são histórias originais, ele não escreve por encomenda. Isso é um caminho, assim, vamos dizer, a gente se espelha em gênios desse, né? Ele está falando sobre o deserto agora, a relação com ele do México, né? No Brasil e... Y tiene una belleza, creo que es el paisaje más bello de todos. Pues más que seguir la tradición literaria ha sido mi vinculación personal con el desierto. É muito legal, eu vi isso aí em 2007, nós estamos em 2024, eu vi na época na TV, isso daí, esse Roda Viva, né? Roda Viva. Então, o que acontece? Como entrou Babel, e tem o trailer do Pedro Páramo, que eu não conheço, que é Juan Rulfo, que é mexicano, os dois são mexicanos. Guilherme Arriaga, que fez Babel, Três Enterros, Amores Brutos, 21 Gramas. Só me lembro desses 4 filmes. Né? É maravilhoso, maravilhoso. Então eu pensei, o estilo latino-americano,
um cinema naturalista internacional no sentido assim, o próprio Babel, né? Cada um falando numa língua diferente, lembra da Torre de Babel? Então o Babel são várias historinhas curtas que se entrelaçam e cada uma se passa num lugar do mundo. E isso é interessante por milhões de motivos, até para se escrever um roteiro, né? Pensar uma produção que é feita com atores de um país, depois a outra com atores de outro, né? E depois o enredo entrelaça essas coisas. Então pensar cinema tem disso. Eu fiquei pensando para o Cabo Polônio, falar pro André, isso aí a gente dá uma estudada, né? No que tem de naturalista, realista, essa pegada forte do Arriaga, que eu acho que combina com o texto, o roteiro do Capolônio, e ao mesmo tempo uma pegada que ele não demonstra, o Arriaga não demonstra, mas que o Garcia Marques, Sendo Solidão, entrou o trailer também na Netflix. O Juan Rulfo, o Jorge Luis Borges, né? O Gabriel Garcia Marques, todos esses nossos irmãos assim, latinos aqui, latino-americanos, tem de surreal. Então, ao mesmo tempo que ele é supernaturalista, não tem nada do surreal, tem alguns autores latino-americanos que têm essa pegada nonsense que eu gosto muito. De um pezinho na assombração, no fantasma, no misticismo, e numa coisa impossível de acontecer, ao estilo Stephen King, assim, é muito louco. Uma pegada memorialista de tropeirismo que eu não gosto, não sei fazer. O Jorge Luis Borges tem uns contos dele, uma fase dele, aliás, várias coisas, com essa pegada tropeirista, né, meio rural. Guimarães Rosa, nosso brasileiro, Guimarães Rosa, também tem essa pegada com a relação com a morte. O Arriaga aqui, nessa entrevista, coloca lá no YouTube, assistem a entrevista do Arriaga, que ele fala, o México tem aquela festa da morte, daí um dos entrevistadores pergunta, ele fala que não tem nada a ver com o trabalho dele. Um dos temas dele é a morte. Outra, ele é um caçador, né? E tem várias coisas. Eu acho que para quem quer escrever, seja literatura ou roteiro de cinema, tem aqui uma referência maravilhosa de autor, porque a indústria americana de roteirista de cinema, o próprio roteirista nem aparece, aparece só o cineasta. E quando se é filme arte, né, essa cultura de cinema europeu ou asiático, antes de a gente viver o extreme, né, a gente tinha lá a Novelle Vague, né, a gente tinha Glauber Rocha, a gente, aqui no Brasil, a gente tinha o neorrealismo italiano, o Godard, o Tarkovsky lá na Rússia, vários cineastas, os italianos, Fellini, né, Akira Kurosawa, então, mesmo Kieslowski. Então, esses cineastas escreviam seus próprios roteiros, né, o filme arte. Então a figura do roteirista destacado como autor, chamando a atenção, eu vi nessa época, 2007, mais ou menos isso. Eu vi o Charlie Kaufman, o americano que era o Sr. John Malkovich e vários outros filmes. Ele escreveu e ele chamou muita atenção por ser um roteirista original, autor. Entende? Quer dizer, a ideia de autor tem um universo próprio. E o Arriaga. Então era o Charlie Kaufman e o Guilherme Arriaga. É muito legal eles aparecerem assim, é um caminho que eu queria, eu não quero ser cineasta. Quero atuar e quero escrever. Escrever como se estivesse escrevendo um livro. Então, na Festa Literária de Paraty. Esse que seria a pauta que eu iria puxar pro André, pra gente aproveitar, tipo, a visita dele, que não rolou por algum imprevisto, lógico. Né? Isso é natural. E eu falei, eu tenho a tarde livre, eu tenho a noite, nos dias da semana, esses dias tais, né? Não deu para passar, não tem problema nenhum, não é esse o problema. Mas o legal é, eu estou fazendo um vídeo
um vídeo aproveitando esse conteúdo. Aí eu pensei num roteiro ou num curta-metragem onde um homem e uma mulher, o cara fica esperando a mulher. E daí ela aparece que nem um fantasma. Lembra? Aqui ele fala muito bem do Cidade de Deus. Lembra uma cena do Cidade de Deus, a história da boca? Que as pessoas aparecem, depois desaparecem, depois aparecem. Cada fase da boca, né? E a boca que é o local a muquifo lá do traficante, onde o pessoal vem buscar a droga, né? Talvez, não sei, todo mundo sabe o que é uma boca, né? Nesse caso. É boca de droga. Então chegou, acho que meu pai e minha mãe também. Agora escutei o portão aqui, escuta tudo. E o que eu queria dizer? Que essa história começa a acontecer várias possibilidades e ela não vem. Então aparecem várias especulações, ela entrando, ele falando uma coisa que ele desejava falar, um primeiro beijo, alguma coisa, entende? Então são dois atores, ele esperando ela não vem e ele fica simulando e ela aparece como um fantasma e faz a cena com ele, como se ele estivesse escrevendo a cena. Isso daria um curta bem naturalista, bem interessante e ao mesmo tempo assim meio existencialista, né? Que é uma pegada do filme arte. Bom, mamãe chegou. Não veio, mãe. Você Fiquei... já fez Não, aquelas Zé, coisas. o Talamonte não veio. Tá bom. Isso. É isso, vou encerrar o vídeo. Eu acho que deu uma ideia de um curta-metragem. Ah, tá bom, obrigado. Um curta-metragem legal, né? E ao mesmo tempo um conteúdo, que é essa coisa de professor e de roteirista. Muito legal. Nós estamos em 2024, aqui 2007. Ver depois de tanto tempo, sabe? Então, uma espera, assim, não é problema nenhum. Esse pretexto. Faça mais vezes isso. Olha só o quanto é possível se produzir. Olha que legal, como aproveitei bem o tempo. E esse curta, talvez seja uma ideia para curta. Eu sempre tenho ideias para média, longa, uma coisa. A Juliana, esqueci o sobrenome, que veio pelo Ponto Miss, eu contei mais ou menos a premissa do Digital Planet para ela. Aí ela falou, isso tem cara de série. Acho muito legal, porque aos meus longas, o Homem de Água passou 10 minutos, tinha 17 escrito, foi para 27. Então, na pegada do cineasta, o meu roteiro expande. Então, é muito legal se eu escrevo um longa e meio, que foi o Digital Planet, escrever um longa e depois vai metade de outro. Provavelmente seja uma série mesmo e seja esticada e vivenciada, que é muito legal, né? Vou divulgar. Não deu para ir ali, depois comprar lápis, o Marcelo, falar para ele, acho que fecha 6, né?